Olá, muito bem-vindos mais uma vez à Estação Canadá. Hoje num visual um pouco diferente aí do que vocês estão acostumados. Por quê? Porque nesta semana, devido à repercussão do vídeo que nós soltamos na semana passada, se você não assistiu, vou deixar aqui um cardzinho aqui em cima para você assistir o vídeo da semana passada, onde nós falamos da minha área de atuação do setor aeroespacial aqui em Montreal. E a repercussão foi tão grande, tanta gente me fazendo perguntas, que nós resolvemos fazer uma coletânea de respostas, que na verdade eu já gravei há mais de 5 anos num canal que eu tinha que eu falava só a respeito da minha área. Então, como essas respostas são úteis e respondem muitas das perguntas que fizeram para mim agora nesta semana, então nós resolvemos, para manter o assunto em dia aí, responder todas essas pessoas com estas perguntas respondidas por mim há mais de 5 anos. Vocês vão ver que eu estava até um pouco mais novinho. E voltamos com a programação normal, com o vídeo que já estava programadinho aqui, prontinho para sair na semana que vem, tá bom? Então, a única pergunta que me foi feita e que não estava ali foi uma pergunta feita pela Fernanda Kim, que trabalhou comigo na madrugada de Congonhas há mais de 10 anos. Um abraço para você. E você falou assim, fala um pouco mais das mulheres, como que é, se tem mulheres trabalhando aí. E realmente, esse assunto vou abordar aqui porque realmente tem muito mais mulheres do que tinha no Brasil nesta área. Quando eu cheguei aqui há mais de 10 anos, a minha chefe de equipe, primeira chefe de equipe, então era a líder da minha equipe, era uma mulher muito competente, por sinal. Quando eu me tornei supervisor aqui e fui contratar a minha primeira equipe, a chefe de equipe escolhida foi uma mulher também, e também muito competente. Então, claro, ainda é minoria, vamos dizer assim, entre 25% e 30% dos funcionários são mulheres, mas é muito mais do que eu estava acostumado há 10 anos no Brasil. Não sei como é que está isso aí hoje. Deixem aí nos comentários, falem para mim aí como é que está esse mercado, se tem muito mais mulheres atuantes também nesta área. Então é isso aí, fiquem com essa coletânea de cortes. E voltamos com os vídeos da Estação Canadá na semana que vem. Não se esqueçam de conferir aí a sua inscrição. Também deixe o seu comentário e compartilhe estes vídeos aí da Estação Canadá com seus amigos. Dá essa força para a gente aí espalhar a Estação Canadá. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Mas me diga, a respeito de salário, em algum post anterior vi que alguém com CHT ganharia em torno de $21 a $30 por hora. Bom, primeiro ponto, na realidade, pessoal, não é que alguém com CHT ou sem CHT, isso a CHT do Brasil, da ANAC, na verdade aqui no Canadá ela não tem validade. Porém, aqui, como no Brasil também, é possível trabalhar sem a licença definitiva. Ou seja, no Brasil você pode trabalhar sem CCT, apesar de ser muito difícil arrumar emprego, porque a concorrência é grande, muitos têm CCT, muitos têm CHT, então é difícil você trabalhar sem nem ao menos a CCT. Mas eu mesmo trabalhei com algumas pessoas muito boas, por sinal, mas que não tinham a formação de técnico em manutenção aeronáutica, nem de mecânico de aeronaves, enfim. Mas é possível, a lei não proíbe, e aqui também não proíbe. Só que como o país, apesar de gigante, a população ela é bem menor do que no Brasil, a gente tem cerca de 33 milhões de habitantes no Canadá, então a concorrência é um pouco diferente. Então acaba criando mais oportunidades de emprego, mesmo para aqueles sem a formação na área, ou seja, sem a licença. Uma coisa importante aqui é que é o seguinte, a economia é muito mais estável aqui do que no Brasil. Então, no Brasil a gente costuma ter aí aumentos anuais negociado a cada ano, que varia aí de 4, 5, 6, 7%, 8%, enfim, depende do ano, depende da economia, depende da saúde financeira da empresa. Aqui no Canadá a coisa é um pouco diferente. A economia, por ser muito mais estável, não tem praticamente inflação, a inflação é ridícula comparada ao Brasil, os salários também ficam congelados por muito tempo. Então a maioria das empresas aqui, elas têm ou uma associação de funcionários ou ela está ligada a algum sindicato. Independente se está ligado a uma associação de funcionários ou sindicato, as empresas costumam fazer uma convenção coletiva com os funcionários ou com o sindicato. E essa convenção coletiva geralmente tem duração aí de 3 a 5 anos. Tá? Nessa convenção coletiva fica determinado quanto será o aumento para os próximos
3 ou 5 anos, enfim, a duração da convenção. Quantas horas de trabalho são por dia? Quantos dias da semana? Isso vai variar de empresa para empresa, turnos, enfim. Geralmente se trabalha aí de 36 a 40 horas por semana, ok? E quantos dias? Depende se você trabalha de madrugada, de dia, de fim de semana, enfim. Existem trabalhos em tempo parcial, mas nessa área é um pouco mais difícil de encontrar. Mas trabalhos parcial, você vai trabalhar em torno de 20 a 25 horas por semana, mas é mais difícil. Geralmente é 36, 37 horas e meia, 40 horas por semana, não mais do que isso. Além disso, é overtime, já é hora extra. Ele faz uma pergunta aqui, tenho 25 anos, estou querendo fazer carreira no Canadá, tenho 2 CCTs, célula e aviônicos, e estou tirando agora GMP. Você acha que vale a pena arriscar e ir para o Canadá sem experiência e começar a vida por aí? Mais uma vez, muito obrigado pelas dicas, forte abraço. Seguinte, se você tem condições de conseguir o seu visto de residente permanente e vir para cá, legalmente se mudar para cá, por que não vir sem experiência? Vem embora e aí você arruma seu emprego aqui e começa a sua carreira aqui. Agora, se essa profissão é algo fundamental para que você consiga o seu visto, aí infelizmente você vai ter que começar a carreira aí e fazer o tempo de experiência para conseguir a pontuação necessária para vir. Mas se você já consegue vir, por que não? E qual seria o melhor idioma para arrumar um emprego na aviação aí? Inglês ou francês ou ambos? Melhor é ambos fluente, né? Esse é o melhor. Agora, se você não tem nenhum dos dois e tem que começar por algum, eu aconselho começar pelo inglês. Afinal de contas, se não der certo aqui no Quebec, você tem o resto do Canadá inteiro que fala inglês, você tem os Estados Unidos que falam inglês, enfim, eu começaria pelo inglês. Se você já tem um nível bom de inglês, você pode começar estudando francês. Mas não tem especificamente aqui em Montreal, por exemplo, você consegue arrumar emprego só falando inglês, só falando em francês. Já falei disso num outro vídeo, né? Claro que o ideal é ter os dois. Abre muito mais portas você ter os dois. Sou técnico de manutenção aeronaves, tenho 8 anos de experiência. Minhas perguntas são: quanto tempo leva para eu conseguir tirar a licença AME e quanto custa? Qual seria a melhor maneira de poder obter o visto de trabalho? Fico no aguardo da resposta, obrigado, tal. Tem um curso que eu fiz chamado ICS Canadá, só que não é propaganda, não estou ganhando nada para isso, queria eu estar ganhando. ICS, ó, paga a gente aí. Esse curso, pessoal, tá aqui o diplominha que eu fiz aqui. Esse curso, ele é muito interessante pelo seguinte: o Canadá, ele aceita os seus estudos no Brasil, porém a gente tem que fazer uma equivalência de diplomas. Essa equivalência a gente tem que fazer a tradução dos certificados, com uma carta escrita pela escola com a quantidade de horas que você estudou cada matéria. Estas cartas e os certificados devem ser traduzidos por um tradutor juramentado. Enfim, isso leva tempo e dinheiro. E eu acabei descobrindo a ICS, que é uma empresa que faz treinamentos à distância. E esse treinamento, ele equivale a todos os seus estudos do Brasil, e você faz à distância. Na verdade, isso aqui não é nem um curso, tá? É bem simples o que eles fazem aqui. O que eles fazem, simplesmente, eles cobram por te dar a prova, porque eles têm, sim, suporte de professor, online e tudo mais, mas nada mais o que eles fazem é te enviar os livros para sua casa, você estuda com os livros e quando você se sentir preparado, você vai lá, clica na prova e faz a prova online. São 24 provas, mas é bem tranquilo, não tem nada de complicado, você está com os livros, você faz ali online com consulta, é bem sossegado, tá? Esse curso aqui, ele custa na faixa aí de $1.200 mais ou menos, se você parcelar em 10 vezes, ou até mais, eu acho. Se você pagar à vista, sai por uns $800. O que é mais ou menos o mesmo preço de você fazer todas as traduções juramentadas, reunir todos os documentos, enviar tudo isso para o governo, enfim, você tem um custo alto também. Eu achei isso aqui mais interessante pelo seguinte: independente se você fizer a tradução dos seus documentos do Brasil ou se você fizer este curso aqui, independente de um ou do outro, você obrigatoriamente precisa passar pelos exames escritos da Transport Canada. E no meu caso, por exemplo, no seu, Estevão, que faz 8 anos que você já trabalha na área, quando eu fiz isso aqui, já fazia 10 anos que eu estava na área, eu já não lembrava muita coisa, porque a gente sabe que a prova da ANAC, muita coisa do que a gente estuda
tem validade de 30 dias, né? Você estuda, faz a banca da ANAC e depois esquece tudo. Então, para fazer o exame de novo da EMI, que é semelhante ao exame da ANAC, depois de 10 anos, 8 anos aí no seu caso, eu acho um pouco complicado. Então, eu preferi fazer um curso de novo para relembrar algumas coisas para poder fazer os exames. Enfim, os custos, né? Isso aqui, então, como eu falei, aí na faixa aí de 800 a 1.200 dólares, depende do prazo que você vai pagar. E cada exame da Transport Canada custa 50 dólares cada um. Você precisa fazer Power Plant, Airframe e Standard Practice. Depois desses três, você tem um outro exame, que é o exame de regulamentos aqui. Esse custa 100 dólares. Então, é 250 dólares o custo total das carteiras, mais o curso ou a tradução dos seus diplomas, certo? E o ICS, no Step 1, no passo 1 aí, só dá opção para quem mora no Canadá. No cadastro pede província e cidade, não dando a opção de país. Pessoal, esse negócio é curioso, né? Realmente eu entendo por quê que eles não colocam aí a opção de país e você tem que estar aqui. Você inclusive colocou aqui numa pergunta aqui, o ICS talvez não consiga fazer daqui, como é que eu faço? Invento um endereço canadense, as apostilas são do tipo e-book. Eu acho que eu mostrando as apostilas, vocês devem entender o porquê que você deve estar aqui. Eu tenho aqui as apostilas do curso que eu fiz. Está aqui. Esses são os livrinhos que o ICS manda pelo correio. Olha só, pessoal. Só para vocês terem uma ideia, esse livro aqui, que é o maior deles, Airframe, tamanhozinho dele aqui, ó 4 dedos aqui de espessura. Esse livro aqui, só este livro, que é excelente por sinal, somente este livro na Amazon, eu encontrei ele por 280 dólares, somente este livro. Então, para vocês verem como o curso, de uma maneira geral, ele não é caro. Ele está vendendo material para você. Como eu mostrei aqui para vocês, é bastante coisa. E, claro, acho que é por isso que você tem que estar aqui. Não teria como ele despachar isso aqui para o Brasil. E ela é uma escola certificada aqui no Canadá. Então, eu acho que é mais um caminho para você seguir quando você já está aqui, ok? Mas enfim, respondendo sua pergunta aqui, Felipe, se você deve inventar um endereço, enfim, não. Se inventar o endereço, o que eles vão fazer é mandar todos os livros por esse endereço que você inventou. E quando você se formar, eles vão mandar o certificado para esse endereço que você inventou também. Então, não dá certo. Você começou perguntando aqui em que região dentro da província do Canadá, o mercado para mecânicos de aeronaves está mais aquecido. E no Canadá todo, de uma maneira geral, Montreal eu acho que é a sede da aviação, vamos dizer assim. É onde a gente tem a sede da Bombardier, fica aqui em Montreal, a Air Canada. A Air Canada, na realidade, tudo está funcionando já praticamente em Toronto, está tudo quase lá, mas ainda continua tendo como a sua sede, o seu escritório principal em Montreal. Ou seja, demonstrando aí talvez uma força provavelmente aqui da província em manter as coisas aqui, alguma questão de lei, enfim. Não sei porquê, já que tudo praticamente está funcionando basicamente em Toronto, mas ainda tem centro de treinamento aqui, ainda tem a sede principal da companhia em Montreal. A IATA tem a sede mundial também aqui em Montreal, o que mostra também um pouco da força da cidade, da província do Quebec para a aviação. Enfim, eu acho que, falando em aviação no Canadá, principalmente para mecânicos, eu acho que Montreal é a cidade. Não digo nem a província de Quebec, especificamente Montreal. Nós temos 2 grandes aeroportos, um em Mirabel, que é um pouco mais no interior, aviões cargueiros, e o aeroporto principal, o aeroporto internacional de Montreal, o Pierre Elliott Trudeau. Eu acho que nessas duas localidades é onde se concentra as maiores possibilidades de emprego aqui no Canadá. Pergunta número 2 aqui, qual o nível de inglês e francês que é exigido para o mecânico recém-chegado? Eles pressionam muito a pessoa ou são pacientes com isso? Essa é uma pergunta boa, bastante gente tem dúvida em relação a isso, ao idioma, né? Enfim, eu quando cheguei aqui, o meu nível de francês era praticamente 0,
e o meu inglês eu vou dizer que era nota 5. Demorei um pouco para conseguir emprego, demorei 4 meses, mas não foi pelo idioma. Eu acho que foi mais o momento em que eu cheguei e, na realidade, eu não tinha isso aqui, eu não tinha o meu blog que dava algumas dicas, enfim, eu não tinha ninguém aqui, não conhecia ninguém da área que pudesse dar algumas dicas, então eu fui trilhando os meus caminhos e fui na tentativa e erro mesmo. E por isso acabou demorando 4 meses até eu encontrar o caminho mais fácil e conseguir o meu primeiro emprego, que aliás é a empresa que eu trabalho até hoje. Quanto ao nível de idioma, então eu acho que eles são bem pacientes. Principalmente para quem aqui na província do Quebec se esforça para falar o francês. No mercado da aviação, o inglês ele é predominante, você tem que saber, já que os procedimentos, manuais, enfim, são todos em inglês. Mas aqui na província do Quebec, como eles querem manter a língua, eles têm esse esforço por manter a língua, afinal é uma provinciazinha no meio de toda a América do Norte, exceto o México, mas grande parte da América do Norte falando inglês e só uma província falando francês. Então eles têm esse esforço em manter o francês. Por isso, se você se esforçar para falar o francês, eles têm muita paciência e dão bastante incentivo para quem quer aprender. O inglês é a mesma coisa, só que eles estão mais acostumados a qualquer um fala inglês. E então não é tão assim paciente quanto com o francês. Mas o fato de qualquer um falar inglês, você também vai encontrar todos os níveis possíveis dentro do inglês. Mesmo aqueles nascidos aqui, tá? Quem nasceu aqui no Quebec, muitos deles não falam inglês. Então quando eles se esforçam para falar inglês com alguém que não entende francês, eles também têm paciência. Então eu acho que aqui, como é um país que está sendo feito por imigrantes, eles têm tido bastante paciência com o idioma, então não é algo a se preocupar muito com isso. Claro que a língua daqui é inglês, francês, você vai acabar falando, vai ter que falar, não tem jeito, né? É possível ser contratado, trabalhar em Quebec só com inglês? Sei que para imigrar pelo provincial quebecois é só francês, mas tem o federal também. Na verdade, eu não sei como é que está o processo de imigração agora, tá certo? Quando eu vim pelo processo do Quebec, mas obrigatoriamente você tem que passar pelo processo federal também. E naquela época não é que era obrigatório o francês. Eu não sei como é hoje, mas você tem um certo número de pontos a atingir. E atingindo esse número de pontos, você se torna alguém elegível ao processo de imigração. É claro que o idioma dá pontos, então o francês também te dá pontos. Eu lembro que no meu caso, somando todos os pontos que vai de escolaridade, idade, se tem filhos, enfim, uma série de tempo de profissão, o tipo de profissão, ou seja, na minha época era em alta demanda, eu acredito que ainda esteja em alta demanda, então dava muito ponto à área de manutenção aeronáutica. Enfim, o idioma contava para esses pontos. E eu lembro que no meu caso, para eu atingir os idiomas, eu precisava ter o francês básico. Então eu corri atrás do francês básico. Mas se de repente, dentre as outras coisas, eu já atingisse os pontos necessários, nem o francês básico eu precisaria ter naquele momento. Eu não sei como é hoje, se está sendo exigido o idioma, tá? Mas, quanto à sua pergunta de se é possível trabalhar sem o francês, sim, é possível. Dentro da minha equipe eu tenho, vamos dizer assim, 40% que só fala inglês, mais outros 40% que só falam francês, e por incrível que pareça, apenas 20% são bilíngues, completamente bilíngues. Então é possível sim trabalhar tanto só falando em francês como só falando em inglês, plenamente possível aqui na província do Quebec. Outra pergunta, é possível notar no dia a dia a necessidade que o Canadá tem de mecânicos de aeronaves, no geral? Ficam vagas sempre abertas, pessoas comentam ou algo assim? Eu comentei no outro vídeo que a aviação tem passado por uma crise nesse ano. Essa crise deu uma amenizada, mas ela ainda está aí. A empresa que eu trabalho demitiu alguns mecânicos e agora todos eles já voltaram. Eles chamaram de volta depois de 2, 3 semanas que tinham sido demitidos. Então a aviação está fazendo uma onda aí, mas toda hora tem vaga, toda hora abre vaga. Então é algo que é perceptível sim a necessidade de pessoal com formação, com experiência, enfim, é nítido
essa necessidade a gente vê sim no dia a dia. Como é o tratamento interpessoal no dia a dia com um mecânico que vem de fora? Existe preconceito? Não existe preconceito até onde eu vi. Eu nunca senti preconceito e na equipe que eu trabalho, nós temos eu de brasileiro, só eu de brasileiro, nós temos paquistanês, nós temos 2 da Argélia, nós temos 1 da Itália, nós temos também 1 do Marrocos, tem outro do Chile, enfim, alguns imigrantes, todos eles se dão bem, todos eles trabalham juntos, todos eles saem na hora do almoço juntos para almoçar juntos, enfim, eles não ficam fechadinhos nos seus guetos. É claro que às vezes quando a pessoa chega e ela tem um pouco de dificuldade com o idioma, se tiver alguém que trabalha junto e que fala o idioma materno, por exemplo, chega alguém do Brasil aqui, você tem alguma dificuldade com inglês ou francês ou ambos, e você encontra algum brasileiro onde você trabalha, eu acho que é natural que você se junte com essa pessoa nos horários dos intervalos, no almoço, trabalhando, enfim. Eu acho que isso dificulta um pouco. Apesar de ser algo que eu acredito que seja natural, eu acho que dificulta um pouco no desenvolvimento do idioma, no desenvolvimento interpessoal com as pessoas. Eu acho que isso deve atrapalhar um pouquinho. Mas é possível que aconteça, como eu disse, se as pessoas tiverem aí dificuldade, principalmente com o idioma. Qual é a visão que as empresas têm dos mecânicos que vêm do Brasil especificamente? Isso é curioso, eu já conversei com alguns mecânicos aqui, 2, na verdade, brasileiros que vieram trabalhar comigo uma época e depois foram embora, e o que aconteceu comigo mesmo. Eles acham que o brasileiro trabalha bastante. Enfim, eles aqui têm um ritmo um pouco mais tranquilo, uma pegada mais light. Por exemplo, 2h50 acaba o turno, 2h45 as ferramentas caem da mão. Assim, acabou e acabou, e não tem conversa. Os brasileiros eles têm um ritmo mais acelerado. Eu não sei se é porque no Brasil a maioria vem de companhia aérea, vem do trânsito, vem do pernoite, correria. Então eu acho que eles têm essa visão de que o brasileiro é rápido, ele faz as coisas rápidas. Então essa é a visão que eles têm, de um povo que trabalha bastante, rápido, non-stop. Eles até falam assim, olha, vai com calma aí, tá bem rápido isso daí. Essa é a visão que eles têm. É possível ser imigrante e chegar no Canadá ainda sem experiência para tentar começar como aprendiz, ou a experiência prévia é obrigatória? Tiago, o seguinte, a experiência ela vai facilitar muito para você entrar no mercado de trabalho. Eu não estou dizendo que é impossível entrar sem experiência, mas eu acho que é mais difícil sim entrar sem experiência. Você não tem como provar que você sabe alguma coisa até porque você não tem experiência. Aqui a formação é diferente, a formação deles aqui é de 3 anos em período integral. Então o cara estuda de manhã e à tarde, o estágio está lá dentro, as escolas de formação aqui, o cara tem um avião dentro da escola, dentro de um hangar da escola, para todo mundo fuçar e aprender à vontade, enfim. No Brasil, muita gente se formou sem saber fazer um arame de freno. Então, é difícil, sem experiência, conseguir alguma coisa, a não ser que você pegue aquele momento em que a onda está lá em cima, pico de contratação, e aí, claro, eles contratam todo mundo. Mas a experiência ajuda bastante. Beleza? Valeu, pessoal, muito obrigado por seguir o canal e até mais.